Boa noite. Vou dar início à apresentação do trabalho que a gente submeteu no Smart City sobre drenagem urbana em área crítica do bairro da Batista Campos, diagnósticos e propostas sustentáveis para mitigação dos alagamentos. O grupo é composto por mim, Lucas Rocha Scherfan, e além de mim tiveram outras pessoas que me ajudaram nesse trabalho, que foi o Rafael Ladeia da Silva e o Vicenzo Lobato Rodrigues, além do nosso orientador da faculdade, o professor Leonardo Araújo Neves. Bom, aqui eu vou introduzir um pouco sobre o tema, né? A drenagem urbana é essencial para o manejo das águas pluviais na cidade, disso todo mundo sabe, né? A drenagem urbana é necessária para que o escoamento superficial seja reduzido ao máximo, né? Que a água não fique parada nas ruas e acabe prejudicando os nossos dias a dias. E o que intensifica isso é a urbanização rápida e desordenada que tem causado sobrecarga nesses sistemas de drenagem, tanto de micro quanto de macro drenagem, né? Porque o solo ele se impermeabiliza, já que diminui as áreas verdes e a água pouco infiltra no solo, né? Sobrecarregando esses elementos de drenagem, né? De macro e micro drenagem e aumentando o escoamento superficial da água. A impermeabilização do solo e a falta de áreas verdes agravam o problema, que foi o que eu falei anteriormente. E no bairro da Batista Campos, observa-se que esses alagamentos são recorrentes. Nos elementos de macrodrenagem, tem a erosão e, os congestionamentos das vias ali, quando sobrecarrega os elementos de micro e macro drenagem, fica difícil desses veículos, tanto dos veículos quanto dos pedestres, transitarem pela rua, como também sair das suas casas, prejudicando o comércio dali, a qualidade de vida da população, desvalorizando os imóveis que ficam em volta daquela área e danificando bens materiais, como é o caso de móveis, né, das casas, que a água muitas das vezes já invadem as casas, e danificar também veículos que ficam parados em áreas que são alagadas posteriormente, né, com a chuva, com as fortes chuvas. O trabalho propõe soluções técnicas e sustentáveis para mitigar todos esses alagamentos que ocorrem no raio que eu vou mostrar daqui a pouco. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar o sistema de drenagem de uma área localizada no bairro da Batista Campos e propor soluções sustentáveis para sanar esses alagamentos na região. Os objetivos específicos são identificar os fatores que contribuem para os alagamentos, que é a falta, né, de manutenção dos elementos de macro e microdrenagem. Os elementos de macro e microdrenagem se encontram subdimensionados, ultrapassados, além da coleta de lixo ali no local que não é tão boa, né? O que agrava muito, já que o lixo acaba entupindo as bocas de lobo, os bueiros, como também diminuindo a capacidade de armazenamento de água dos canais, né? Que vai ser o que eu vou mostrar posteriormente no nosso canal da Dr. Moraes, que fica ali na região. Avaliar a infraestrutura existente, né, para ver se possui algum equívoco de dimensionamento, se falta manutenção, e apresentar soluções de baixo impacto ambiental para a drenagem urbana, ou seja, soluções sustentáveis para sanar esses problemas dos alagamentos. Nossa revisão bibliográfica, a gente fala aqui um pouco da urbanização, né, que a ocupação intensa e sem infraestrutura adequada agrava os alagamentos urbanos, a impermeabilização do solo aumenta e o escoamento superficial também, né? Isso daí vai explicar um pouco do crescimento da nossa sociedade, né? O crescimento desordenado, sem
planejamento, que acaba agravando a situação dos alagamentos, já que nós não dimensionamos certo, e o solo ele fica cada vez mais impermeável. Outro ponto que eu vou falar aqui na revisão bibliográfica é a manutenção, né? A ausência da manutenção contínua, como limpeza de bocas de lobos e canais, é uma das principais causas do colapso da drenagem. Os desafios da urbanização, a avaliação das inundações na Avenida Perimetral Terra Firme, que é outra região que pode ser aplicada também na região que a gente está estudando, revelou que a obstrução de canais, ou seja, quando os canais têm o seu volume diminuído, a capacidade diminuída por causa do assoreamento, e a impermeabilização do solo são fatores críticos para alagamentos recorrentes, né? Falta de áreas verdes, enfim, pavimentos permeáveis. Dando seguimento aqui, eu vou falar um pouco da metodologia, né? A coleta de dados da área, essa é a nossa área de estudo, né? A gente dividiu ela aqui nesse triângulo retângulo. Tá, aqui é o canal da Dr. Moraes, que vocês podem ver à esquerda, né? A Rua dos Pariquis logo acima, né? Que é essa rua mais larga. Canal da Dr. Moraes aqui na esquerda. A Rui Barbosa bem aqui, né? E a Rua Caripunas logo aqui embaixo, que é essa do meio. A Rua Timbiras, que é lá de baixo. Atravessa Quintino Bucaiúva, que fica logo aqui em cima, dá para ver, né? Ali na ponta do nosso triângulo à esquerda. E a Passagem Euclides da Cunha, que é essa ruazinha que fica aqui no meio, tá? Essa é a nossa área de estudo. Nós delimitamos ela pelo Google Earth. O perímetro dela é 952 metros e a área total é 48.950 metros quadrados. Aqui, na outra parte do estudo, foi a quantificação dessas bocas de lobo que nós temos lá presente, para facilitar um estudo posterior, né? Nós identificamos elas para identificar justamente as que estão obstruídas, as que têm falta de manutenção, para poder ter um pensamento sistêmico e poder solucionar o problema da melhor forma. Ao todo, nós quantificamos 71 bocas de lobo no local, ok? Também é importante quantificar para depois fazer o dimensionamento, ver se tem o número exato, se o número de bocas de lobo atende à demanda das chuvas, né? Escoamento superficial no solo. Outro ponto da nossa metodologia foi elaborar questionários, né, com a população que ali reside, com a população que ali trabalha, ali transita. Nós realizamos 30 entrevistas informais com moradores, comerciantes e pessoas que trafegam ali pelo local. E 72 pessoas responderam ao questionário, ou seja, foi um questionário de 30 perguntas, tá? Ali à direita, eu exemplifiquei algumas das perguntas que nós fizemos e as respostas que nós obtivemos, geralmente. Aqui são os resultados dessas pesquisas, né? O gráfico à esquerda pergunta como as pessoas sofrem com alagamento. Se as pessoas sofrem com alagamentos nessa área, a maior parte das pessoas responderam que sim, né? Em áreas mais baixas. Esses 10% aí são de pessoas que residem em áreas mais altas da rua, que alagam menos e às vezes têm um sistema de drenagem mais eficiente. O gráfico da direita mostra a frequência dos alagamentos que ocorrem na região. Boa parte das pessoas escreveram que os alagamentos ocorrem diariamente no período chuvoso, né? Que o período que mais chove aqui na cidade de Belém é o período de maio. Então, são chuvas intensas,
tem um alto índice pluviométrico na cidade. Outros resultados aqui que nós temos dessas pesquisas, da aplicação desses questionários, são de que forma os alagamentos afetam o dia a dia. Boa parte das pessoas já falaram que dificulta o tráfego e o acesso das vias, prejudica a saúde e o bem-estar, né? Porque os alagamentos facilitam a proliferação da leptospirose, né? Já que os vetores são os ratos, né? A urina do rato acaba entrando em contato com aquela água da chuva ali e contaminando as pessoas que entram em contato com essa água. Comprometem atividades comerciais e profissionais, né, já que as pessoas ficam impossibilitadas de sair das suas casas, ficam impossibilitadas de passar ali por aquele trajeto, tendo que buscar outra rota e acaba atrasando a rotina. E o outro gráfico aqui à direita pergunta quais são os principais problemas observados pelos alagamentos. Risco de doenças, né, como anteriormente eu falei, alagamento de calçadas e garagens, né, muitas vezes a água invade as casas, e o mau cheiro e lixo acumulado, né, já que, como não existem pontos regulares de coleta e a coleta nessa rua só acontece 3 vezes na semana e não diariamente, a água acaba levando esse lixo para os elementos de drenagem, né? E isso acaba intensificando os alagamentos. Os resultados obtidos evidenciaram que os alagamentos na área estudada, principalmente na Rua dos Pariquis, são percebidos pela ampla maioria da população, né? Cerca de 90% dos entrevistados afirmaram sofrer diariamente com os efeitos das inundações, né? E 45% relataram que elas ocorrem quase que diariamente durante os períodos chuvosos. Em complemento, verificou-se que o descarte irregular de resíduos sólidos é recorrente, além da falta de coleta de lixo com frequência. Esse gráfico da direita vai mostrar que boa parte das pessoas entrevistadas gostaria que fossem adotadas medidas corretivas para solucionar o problema, né? 95% das pessoas. E 5% apenas são indiferentes quanto a isso. Aqui são algumas fotos que nós fizemos em loco para evidenciar os defeitos dos elementos de macro e microdrenagem, né? A falta de manutenção. À esquerda vocês podem ver uma boca de lobo completamente obstruída com resíduos que provavelmente são efeito de uma coleta de lixo irregular e pontos de coleta irregulares, né? Uma coleta que não é feita com muita frequência. Na imagem do meio mostra a Rua dos Pariquis, né? Que é a rua ali com a Quintino, que é uma rua que possui um elevado índice de alagamentos em qualquer período do ano. A gente observou isso ao longo desse ano. Qualquer período do ano choveu, a rua alagou. E essa foto da direita aqui mostra a sarjeta completamente obstruída, impossibilitando o fluxo ideal da água, né? O escoamento ideal da água, que vai impedir que ela chegue ali à boca de lobo e posteriormente vá para os elementos de macrodrenagem, né? Que é o canal da Dr. Moraes. Aqui nós apresentamos algumas das soluções sustentáveis para esses alagamentos, né, que são pavimentos permeáveis, pontos de coleta seletiva, desassoreamento do canal, né, que é a manutenção do canal, tirar a areia acumulada ali, o lixo, enfim. E o bueiro inteligente, que eu vou mostrar logo em seguida. Aqui nessa imagem é o pavimento permeável, né, os bloquetes. Aqui são os pontos de coleta seletiva, né? Se tivessem esses pontos de coleta, o lixo não chegaria nos bueiros, né? Ia impedir que esse lixo ficasse solto ali na rua. A imagem do meio mostra o desassoreamento do canal e a imagem da direita é o bueiro inteligente, que facilita a manutenção do bueiro, né? Já que vai funcionar tipo como se fosse uma peneira.
Concluindo, o presente trabalho teve como objetivo principal diagnosticar os desafios enfrentados pelo sistema de drenagem urbana em uma área crítica do bairro da Batista Campos e propor soluções técnicas e sustentáveis para mitigar o problema. Os resultados obtidos evidenciaram que o sistema de micro e macrodrenagem da via encontram-se defasados em relação à demanda imposta pelas transformações urbanas e climáticas, né, já que o nosso índice pluviométrico é muito intenso na cidade e demanda que seja muito bem dimensionado os elementos de macro e microdrenagem. A população relatou em questionários e entrevistas a dificuldade da rotina no inverno amazônico, né, que ocorre no início do ano, devido às fortes chuvas, pois os alagamentos dificultam o tráfego de pedestres e veículos, aumentando a chance de contaminação por leptospirose, que atrapalha a valorização dos seus imóveis. Propostas como pontos de coleta de lixo, pavimentos permeáveis, desassoreamento dos canais e bueiros inteligentes são importantes para a mitigação dos alagamentos recorrentes. Aqui são algumas referências biográficas que serviram como referência de estudo para a gente. E é isso, obrigado pela atenção de todos.